He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Em pouco tempo eles mudaram, porque sua comissão foi confirmada. Disseram, Ele é um Deus que desceu do céu. Isso. Ele teve confirmação, pois Jesus disse, pisarão na cabeça de serpentes e escorpiões e nada lhes fará dano. Sim, Senhor. Ele tinha a evidência para provar isto. Agora, tenho de me apressar, amigos. Eu ficaria aqui com vocês a noite toda, assim, mas só mais umas coisas. Agora, o profeta disse, virá um dia que não se poderá chamar dia ou noite. Um dia sombrio, nebuloso, enevoado. Mas, disse, ao cair da tarde haverá luz. Isso mesmo. O sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. S-O-L. A civilização viajou do Oriente para o Ocidente. Mas quando o F-I-L-H-O ressuscitou, a luz caiu sobre o povo oriental. Agora, tivemos um dia de organização, denominações e pessoas aceitando Cristo e tinham luz suficiente para poder saber que Ele era Deus. E andaram na luz e tal. Construíram igrejas e belas catedrais e escolas e tal. Isso foi bom. Mas lembrem-se, foi prometido que todas as nuvens se dissipariam ao cair da tarde. É o entardecer agora, e quando as nuvens se dissiparem, esse mesmo Filho, F-I-L-H-O, que fez seu poder brilhar através do Espírito Santo sobre o povo oriental, nos últimos 50 anos, dissipou as nuvens de denominações e tudo mais, e derramou o Espírito Santo sobre o povo ocidental. Que o mesmo Filho, o mesmo Espírito Santo, o mesmo sinal, as mesmas luzes, o mesmo poder, a mesma evidência, tudo igual ao que foi. E o Evangelho tem sido pregado com poder e demonstração em qualquer lugar nos países. Isso mesmo, por todo o mundo, sinais e maravilhas estão seguindo os crentes. Aqui, anos atrás, disseram, ora, vocês nunca conseguirão. Disseram, eles nunca conseguirão superar. Disseram, são só um grupinho lá na rua, em algum lugar, com uma lata, em algum lugar, tocando um pequeno pandeiro. Mas, irmão, essa mensagem, com pessoas de coração faminto que sacrificaram o alimento de seus filhos e tudo mais, e tem patrocinado esses missionários a ponto dela ir do leste a oeste, de norte a sul, a qualquer nação que vá, há fogos pentecostais ardendo com o poder do Espírito Santo. Já estive tão longe nas selvas onde as pessoas não sabiam qual era a mão direita e a esquerda. Elas não conheciam nada de Deus, além de alguma estátua lá. Isso mesmo, eu ficava lá e expunha a palavra exatamente. Então o Espírito Santo realizava os sinais e mostrava, dizia às pessoas quem elas eram,
os segredos do coração delas, mostrava-lhes que Jesus disse, também fareis as obras que eu faço. Este homem, não sei o nome dele, mas vou soletrá-lo, e vocês interpretem para mim. Eu tinha de soletrar, talvez, esse tanto, para sair assim. Amém, isso mesmo. Eles se sentavam e olhavam. Eu dizia, agora, Jesus disse, também fareis as obras que eu faço. Este foi o seu sinal messiânico. E Jesus está tão próximo de vir à terra agora que seu poder começou a se apoderar das pessoas e colocando-as em ordem, aprontando-as para a noiva, aprontando-as para serem arrebatadas no arrebatamento. Uma igreja que se encaixará exatamente para ser arrebatada. Através do seu poder, atrairá todos os demais da terra que nasceram de novo. Jesus está vindo. Como minha mão diante da parede formaria uma sombra, aproximando mais. Essa sombra ficaria cada vez mais intensa, quanto mais minha mão se aproximasse, e depois de um tempo, a sombra e minha mão se tornariam um. E a igreja começou no tempo de Martinho Lutero, sob justificação, sob Wesley, através da santificação, e agora no batismo do Espírito Santo, com os pentecostais, a restauração dos dons. E desse povo pentecostal, ele está tirando esse remanescente aqui para mostrar Jesus Cristo, refletir sua vida exatamente o mesmo ontem, hoje e eternamente, exatamente quando as luzes do entardecer brilham. Exatamente. Vejam, num sinal científico, nós o temos em Washington, D.C., essa mesma coluna de fogo. Quantos já a viram? Essas luzes? Claro, em todo lugar. Estão vendo? Estão vendo? Essa mesma coluna de fogo que se encontrou com Paulo a caminho de Damasco. Jesus, quando ele esteve na terra. Qualquer um sabe que Cristo, que é a coluna de fogo, o anjo do Senhor que levou Israel do Egito para a terra prometida, foi o anjo da aliança. Qualquer um sabe disso, claro. Bem, esse foi Cristo, pois a Bíblia disse que Moisés escolheu por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. E ele foi com Cristo antes dele se tornar carne e seguiu essa luz. Jesus, quando esteve na terra, disse, eu vim de Deus e vou para Deus. Eles o crucificaram. Ele foi o Salvador que morreu pelos nossos pecados e o sepultou. Ele ressuscitou e subiu ao alto. E meses depois, Paulo estava a caminho de Damasco e foi derrubado por uma luz. Um grupo de soldados com ele, nenhum deles a viu. Nenhum deles a viu. Exceto Paulo. Mas foi tão proeminente para ele que lhe cegou os olhos. Ele ficou cego por um tempo. E ele olhou lá em cima e aquela grande coluna de fogo pairando diante dele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora, esse mesmo Espírito Santo, nós o encontramos bem aqui entre o povo pentecostal hoje, à luz do entardecer. Bem aqui entre o povo pentecostal. O quê? Pregando o mesmo evangelho, dando vindicação do mesmo evangelho. Os mesmos sinais que seguiram lá são os mesmos sinais que seguem agora. E se essa coluna de fogo ou luz que temos conosco não produzisse o mesmo Espírito e a mesma evidência que produziu quando estava em Jesus Cristo, então seria a coluna de fogo errada, o Espírito errado, seria a coisa errada. Mas se ela produz e faz exatamente o que Jesus fez, quando ele disse que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Certo? Fará mais do que isso, porque eu vou para meu Pai. A King James diz maiores, mas vejam no original, diz mais. Não se poderia fazer nada maior. Ele ressuscitou os mortos, e parou a natureza e tudo mais. Mas ele podia fazer mais disso, pois o Espírito Santo não estava somente em um homem, Cristo, o Filho de Deus. Estava na Igreja Universal. Mais do que isto fareis, porque eu vou para meu Pai. Oh, que coisa! O mesmo ministério dele sendo representado aqui nos últimos dias. Que tipo de ministério ele tinha? Olhem para ele, como lhes tenho trazido, provado a eles. Consideremos um judeu. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Os primeiros homens que o aceitaram foram André e Filipe. Não sei o que aconteceu naquela conversa, na casa com Jesus aquela noite, quando eles o seguiram. Mas no dia seguinte, André estava totalmente convencido de que esse era o Messias. Ele lhe mostrou algo a ponto dele ir de imediato a Pedro, seu irmão, ou Simão, e dizer, não, venha agora e vamos ver se é isso. Ele disse, achamos o Messias. Posso imaginar Pedro dizendo então,
Bem, André, deixe-me dizer-lhe uma coisa, filho. Agora, você sabe que nosso velho pai foi um bom fariseu e ele nos disse, lembro-me de estar sentado ao lado do barco um dia. Ele me disse, agora, Simão, papai esperava ver o Messias. E sem dúvida, antes do Messias vir, haverá todo tipo de coisas acontecendo. Todo tipo de ismos se levantarão. Mas deixe-me ter certeza, e houve. Sim. Pessoas vieram, desviaram, milhares, e pereceram e tudo mais. Mas ele disse, mas deixe-me dizer-lhe, temos de ficar com a palavra, Simão. Agora, a Bíblia diz, Moisés, nosso servo de Deus para nós, nos disse que o Senhor, nosso Deus, levantaria este Messias, e ele seria um profeta como Moisés. Agora, Simão, se ouvir em seu dia, estou muito velho agora, eu não ouvirei em meu dia, mas se você ouvir em seu dia, lembre-se, ele será o Deus profeta. Assim, Simão tinha isso no coração. Ele disse, muito bem, André, irei à reunião. Assim que chegou à presença do Senhor Jesus, ele disse, teu nome é Simão, o de teu pai era Jonas. Isso bastou. Ele recebeu as chaves do reino. Esse foi o sinal do Messias. Aqui veio outro judeu firme e disse, agora esperem aí, se o Messias tivesse vindo, ele teria descido pelos corredores do céu e vindo ao nosso grande e belo templo que construímos aqui em algum lugar, como outras pessoas por aqui creem que ele virá a algum templo. E ele virá aqui e iluminará bem aqui, e os anjos estarão batendo as asas, tudo. Eles dizem que este é o Messias, este é o Messias, este é o Messias. Será assim? Posso ouvir Filipe dizer, espere aí! Você não está sendo bíblico nisso. Fique com a palavra. O que Moisés nos disse que o Messias seria, o Senhor teu Deus levantará um profeta. Lembra-se daquele velho que ficava lá, chamado Pedro? Simão? Sim. Aquele sujeito que não tinha instrução? Sim. Lembro-me dele. Sim. Lembro-me dele. Você comprou o peixe dele e ele não pôde assinar seu recibo? Sim. Bem, lembro-me dele, sim. Ora, quando ele se aproximou, conhece o pai dele? Bem, claro, conheci sim seu pai. Muito bem. Ele era um verdadeiro fariseu. Sim, um verdadeiro estudioso. Sim. Bem, quando Simão se aproximou dele, ele lhe disse qual era o seu nome e qual era o nome de seu pai. Agora acho que você ficou doido. Deixe-me ir ver. Ele nunca lerá minha mente. Vou descobrir. Foi até lá, à presença de Jesus. E Jesus disse, eis aqui um israelita, em quem não há dolo. Ele disse, você lhe disse que ia me buscar? Disse, não. Ele disse, Rabi, que significa mestre ou professor, quando me viste? Acabei de chegar a esta reunião esta noite. Quando me viste? Disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Que olhos! Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas lá estavam aqueles importantes irmãos denominacionais lá de pé, disseram, sabem de uma coisa? Ele faz isso por Beelzebu. Estão vendo? Eles tinham de dar satisfação à congregação deles. Eles tinham as credenciais terrenas. Ele tinha as celestiais. Vejam, pois Moisés disse, ele será profeta. E aqui estava ele, provando que era profeta. Isso mesmo, ele foi vindicado. Sua comissão foi vindicada. Assim ele disse, agora, sei que este sujeito faz isso, mas ele tinha de dar satisfação à congregação deles. Disse, por Beelzebu ele faz isso, expulsa demônios. Jesus se virou, conhecendo os pensamentos deles, ele disse, tu dizes isso contra mim, o Filho do Homem, eu te perdoarei por isso. Agora, eles não disseram isso em voz alta. A Bíblia disse, eles pensaram em seus corações, e ele conheceu seus pensamentos. Mantenha isso certo. Sim, Senhor, disse, eles conheceu seus corações. Estão vendo? Ele conheceu seus corações, seus pensamentos. Disse, agora, se disserdes isso contra mim, o Filho do Homem, eu vos perdoarei, mas algum dia, lá no mundo gentio, vede, o Espírito Santo virá depois que eu partir, e ele fará o mesmo. E falar uma só palavra contra ele nunca será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Antes de deixar a terra, ele disse isto. Disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quero fazer esta observação e encerrar.
como aconteceu nos dias de Ló lá em Sodoma. Vejamos o que aconteceu. Ele se referiu primeiro aos dias de Noé. Ele contou o que estavam fazendo, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Mas quando foi a Sodoma, vejam o que ele fez em Sodoma. Em Sodoma, ele se referiu àquilo para esta era. Agora lembrem-se, os sodomitas eram gentios, entendem? Notem, e vieram 3 homens, certo dia, a Abraão. Há sempre 3 classes de pessoas que são incrédulos, manufaturados e crentes. Ainda os temos hoje. Isso mesmo. Incrédulos, manufaturados e crentes. Sodomitas, lotitas e abraanitas. Abraão tinha a promessa. Ele foi o grupo eleito, chamado a sair, que se separou como a verdadeira igreja do Deus vivo se separou das coisas do mundo. Pois ele estava confiando na promessa de Deus. Aonde os anjos foram primeiro? A Abraão. O que aconteceu? 2 deles foram a Sodoma, os modernos Billy Grahams, a Sodoma. Pregaram o evangelho, não muitos milagres, apenas os cegaram. Pregar a palavra os cega. Assim, eles não fizeram muitos milagres, mas estavam clamando, sai dela! Mas houve um que falou com Abraão. Você sabe, Abraão teve um sentimento estranho. Sabem, havia algo naquela pessoa que era um pouco diferente. E assim, ele o observou um pouco, sabem. E ele disse a Sara, agora volte para a tenda. Claro, agora, naqueles dias, quando um estranho aparecia, as mulheres não agiam como hoje. Elas têm de sair correndo e se adiantar e tomar o lugar do marido. E você não pode vender isso, João, a menos que eu lhe diga. Estão vendo? As mulheres tinham mais decência naquele dia. Elas ficavam dentro de casa, vejam. Então eles chegaram ali e Sara ficou na tenda. Então ele entrou correndo e disse, Sara, amasse um pouco de farinha bem rápido, amasse bem. Asse um pouco de pão no forno. Foi e pegou uma vitela e a matou e foi disse-lhes, preparem-na agora e aprontem-na. Ele foi lá e pegou um ramo de arbusto e começou a espantar as moscas. E lavou os pés deles. Ele sabia, havia uma coisinha ardendo em seu coração. Pode-se notar, você sabe, algo. Ele disse, aí está a comissão. Eu creio. Agora, a única coisa, se eu puder ver aquela comissão confirmada, eu creio que eles a têm. Ele disse, sabe, tu passaste para me ver, por isso vieste nesta direção. Era isso mesmo, estão vendo? Senta-te um pouco debaixo deste carvalho e descansa. Assim, ele lavou os pés deles enquanto preparavam as coisas. Eles sentaram-se e comeram, e esse era Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia disse que era. Olhem lá e vejam, se não diz em maiúscula, S-E-N-H-O-R, Elohim. Isso mesmo. Como alguém disse, muitas vezes disse, você não crê que aquele era Deus? Eu disse, era Deus. A Bíblia disse que era. Você disse, Deus naquele corpo comendo carne? Com certeza foi. A Bíblia disse que assim. Não se percebe quão grande ele é. Isso mesmo. Estou feliz por ele poder fazer isso. Bem, só que, você sabe, somos feitos só de 16 elementos. Petróleo, luz cósmica, cálcio, potássio e algumas coisas assim. Bem, ele estendeu a mão e pegou um punhado deles, fez... Entra aí, Gabriel. Vejam, o anjo pegou outro punhado e fez... Disse, entra nesse, Miguel. Fez... Ele próprio entrou. Estou tão feliz por isso, estão vendo? Saiu andando, disse, irei até lá. Esse é o nosso Deus. Um dia destes, todos esses elementos desaparecerão, mas ele dirá, William Branham, eu direi, eis-me aqui, Senhor. Ele é grande, sim. Disse, tenho de me representar perante o meu servo lá e quero ser um homem como ele. Assim ele foi, sentou-se lá, com pó em suas roupas, sentou-se e comeu. Sentou-se. Ele continuou olhando para Sodoma. Vocês sabem, Abraão sabia que algo estava por acontecer, pois aquele era um lugarzinho perverso, vocês sabem. Então ele continuou pensando nisso, assim, disse. Agora, lembrem-se, seu nome tinha sido Abrão e o nome de Sara tinha sido S-A-R-A-I, Sarai. E dias antes, Deus se encontrou com ele em visão e mudou seu nome para Abraão. E o nome dela para Sara, S-A-R-A, Sara, princesa. Abraão, pai de nações. Assim ele disse, Abraão. Abraão disse, eu sei que eu estava certo. Há algo nesse homem que é diferente. Abraão, onde está tua mulher, S-A-R-A, Sara? Onde está tua mulher, Sara? Ele soube naquele momento.
Oh, ele disse, ela está na tenda. E a Bíblia disse, estava atrás dele. A tenda, atrás dele. Ele disse, Abraão, eu, pronome pessoal, o mesmo que falou com ele, vou visitar-te por este tempo da vida, vê com Sara, e tereis este bebê pelo qual tendes esperado. Tu tens 100 anos agora e ela tem 90, mas eu te darei este bebê que te prometi, porque foste fiel em esperar. E Sara lá na tenda disse... Ela não disse em voz alta, ela riu consigo mesma, disse, eu, uma velha, ter prazer de novo, e meu senhor, velho assim? Disse, simplesmente não poderia ser. Aquele homem, do que ele está falando? O anjo disse, por que Sara riu? O que houve? Ele partiu para Sodoma. Imediatamente após a visitação daquele anjo, aquele último sinal que foi dado, o último sinal que foi dado, Sodoma foi queimada. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Deus tem tratado com sua igreja o tempo todo através de sinais, maravilhas, mas a última coisa era para ser Deus manifestado na carne da sua igreja, como ele estava em carne humana lá, e mostrar esse mesmo sinal que o próprio Messias já havia se representado entre o povo, pouco antes do fogo cair no último dia. Uma credencial para confirmar que a palavra que Jesus prometeu é a verdade. Oremos. Nosso Pai Celestial, é a Tua palavra, a confirmação de uma comissão. Essa é a Tua palavra, Pai. Só podemos falá-la. Rogo que Tu a confirme, Senhor. E sei que rogo que Tu me perdoes por meu nervosismo e meu analfabetismo, tudo isso, e tires isso da mente das pessoas, minha pobre e entrecortada forma de tentar trazer uma mensagem. E o Espírito Santo me impulsionando, eu não sei como fazer, a não ser dar vazão a isso, Pai, estando aqui com homens e mulheres que são peregrinos e estrangeiros. Quando o mundo inteiro está tremendo hoje, eles dizem que agora, em poucos dias, agora vão fazer um homem dar voltas ao redor do mundo, em uma órbita, levá-lo ao redor do mundo, tentando levar um homem à Lua. O mundo inteiro, estremecendo e tremendo. Pequenas nações em toda parte, com mísseis que abrirão um buraco no chão de 45 metros de profundidade, por 640 ou 770 quilômetros quadrados. 3 deles de uma só vez afundariam a Terra inteira. O mundo inteiro está numa condição neurótica. As igrejas se afastaram da palavra. Há todos os tipos de organizações e denominações que estão portando credenciais terrenas e sem pertencer a elas, não se pode ter acesso a nenhuma das suas igrejas. Mas ainda assim, como aconteceu lá nos tempos de Noé, como aconteceu ao longo da Bíblia, tu ainda enviarás teus profetas e servos, Senhor, com uma comissão, com uma confirmação por trás dela. Deus, estou tão feliz por isso, por teres prometido isso. E agora, Senhor, tu disseste, não temais, ó pequeno rebanho. Pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Tu disseste, como aconteceu nos dias de Noé, quando aquele grupinho foi salvo pela água, assim será na vinda do Filho do Homem. Os dias de Ló, quando, no tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E olha para isso hoje, Pai, vemos isso. Agora, isso foi para o mundo pecaminoso que estava fazendo isso. E agora vejam os dias de Ló. Que perversão! Homossexuais. Oh, como o mundo, o país inteiro, a maior parte do nosso governo foi engolida por isso, e em toda parte. Oh, estamos sendo devorados, Senhor, por demônios e poder do inimigo. O mundo inteiro está morrendo de medo, e até a nossa nação, é como um garotinho passando por um cemitério à noite assobiando para não ter medo. Sabemos que está à porta. A igreja, Senhor, tu disseste, tornai a levantar os joelhos, levantai os olhos quando estas coisas começarem a acontecer. A vossa redenção se aproxima. O Espírito Santo foi derramado sobre a tua igreja. Tu tens chamado pessoas de todas as nações, mexicanas, brancas, anglo-saxãs, de cor, etíopes, de todas as diversas raças. Em todo o mundo, enquanto teus pequenos missionários do Espírito Santo têm ido, famintos, morrendo de fome, muitos deles sendo mortos, crucificados, ridicularizados e tudo mais. Eles têm ido sem nenhuma grande igreja para patrociná-los. Eles foram com uma comissão de Deus, com estes sinais, seguindo aos que creem. Eu os
nos tem encontrado lá nos campos missionários, Senhor, temos tido o grande poder de Deus para falar em línguas, interpretar línguas. Temos tido os batismos do Espírito Santo, as demonstrações do poder. E agora, Senhor, assim como tomaste Abraão, representando os eleitos, chamados a sair, tu levaste Abraão por aquele deserto separado, tu lhe mostraste todos os tipos de sinais, mas o último sinal foi quando o próprio Deus se manifestou em carne. Jesus, tu disseste, como aconteceu naquele dia, assim será quando o Filho do Homem vier. Vem, Senhor, esta é a tua palavra, tão correta quanto a conheço. Eu creio nela, Senhor. Há outros aqui que creem. Que aconteça de novo, Senhor. Que aconteça em Tempi, como confirmação da breve vinda do Senhor Jesus. Concede, Senhor. Isso fortaleceria todos nós, Senhor. Isso fortaleceria estes irmãos, fortaleceria teus ministros em toda parte, fortaleceria os leigos, deixaria todos nós felizes. Concede, Pai. Agora, o máximo que posso fazer é falar a tua palavra. Agora, Senhor, precisa de ti para fazer essa confirmação. Eu não posso, mas se é uma comissão, se preguei a verdade, eu creio, Pai Celestial, que tu confirmarás com os sinais que tu prometeste que haveriam neste dia. Concede agora. Eu me entrego a Ti, com esta igreja, com uma palavra. Agora, Pai, esperamos em Ti. Se Tu tão só nos mostrares que estás no meio de nós, também fareis as obras que eu faço. Essa é a Tua promessa. E, Pai, como isso fortaleceria alguns de meus irmãos aqui, como fortaleceria a igreja, esse algo que não é apenas mítico, algo que alguém disse. Sim, tenho ouvido pregar isso o tempo todo. Mas, Pai, deixa-os ver que Tu és um Deus que cumpre a Tua palavra. Agora precisará mais do que eu, Pai. Precisará de toda essa igreja estar unânime, precisará de fé verdadeira para fazê-lo. Mas rogo, Pai, que Tu o concedas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Real. He's so real to me. Oh, real. He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real. He's so real to me. Sing it. Real. He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. For it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and